Boa noite, mais uma vez nos encontramos e vamos pedir a presença dos nossos anjos guardiães, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que esteja nos abençoando e nos inspirando para mais essa reflexão. Hoje nós vamos tratar sobre o pessimismo. O título da história é O Santo Desiludido, que fala mais ou menos assim: inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerando devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente estagnado na adoração sem trabalho supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se o homem ativo e de boa fé lhe trazia a apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a cobiça. Quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião, quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Vem orar subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhes os ócios na soledade em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorado a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças de trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhantes e inesperada aflição dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida, vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a um infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Dineio Lúcio. Então aqui nós vimos, o santo desiludido, sobre a questão do pessimismo, que já a gente vai tratar diretamente com o pessimismo, Ele achando que se isolando, se devotando completamente à oração, ele estaria contribuindo para a melhoria do mundo. E foi o contrário. As pessoas que o procuravam, ele acabava fazendo o quê? Trazendo o desânimo, fazendo com que essas pessoas andassem na cartilha dele. Porque cada pessoa ela tem uma visão de mundo. E ele tratava as pessoas, tentava colocar as pessoas na visão de mundo que ele tinha. E não é bem assim que nós devemos agir na vida, Então, tratando aqui da questão do pessimismo,
que é muito interessante umas questões que ele falou aqui, né? Que Jesus fala, ó, o crente estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente ao seu modo de ser. Jamais nós poderemos fazer com que as pessoas andem de acordo com a nossa cartilha, de acordo com a visão de mundo que nós tivemos, porque eu tenho um caminho a trilhar, a outra pessoa tem o caminho B a trilhar, a outra tem o caminho C a trilhar. Então, quem sou eu para estar interferindo, né, no caminhar das pessoas? De forma nenhuma. Cada um vai ter seu caminho. O que eu posso fazer é contribuir na melhoria para ajudar, aconselhar, tentar incentivar na realização das coisas, né? Mas não nunca fazer com que as pessoas andem de acordo como eu ando, né? Como eu procedo, de forma nenhuma. Então, e principalmente, o crente estagnado na adoração sem trabalho. Se isolar, botar o joelho no chão e viver em oração, nós não vamos, de forma nenhuma, fazer com que o mundo melhore. Ainda ameniza porque estamos orando, né? Mas e a realização do trabalho? A realização do bem comum que eu posso realizar para transformar, para melhorar, para secar lágrimas, para dar incentivo para que as pessoas andam, buscam a felicidade. Então, tem muitas coisas aí, né, que nós não podemos fazer com que as pessoas andem de acordo conosco, né? Então, ele, quando desencarna, passa para outro lado, tratado como um suicida vulgar na Terra, né? Porque era identificado como matador da coragem, da esperança em centenas de irmãos. Então, o que Cristo nos diz? Qual é o recado? Qual é o chamado que Jesus traz para nós? Plantemos a crença e a confiança entre os homens. Entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio, tem o seu caminhar, tem suas próprias provas a passar, tem o seu próprio aprendizado, né, para a sua melhoria, o seu crescimento e evolução. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados que nós temos, que nós cometemos contra a humanidade. Por isso que nós vamos falar hoje sobre a fé sem obra, que eu trouxe a parte do Evangelho, e a questão do pessimista, né? O pessimismo, que é uma coisa que nós temos que nos policiar diariamente para não estarmos nos deixando envolver nessa onda de pessimismo que está assolando o planeta Terra, né? Porque o pessimismo, ele traz a derrota de muita gente, né? Então, quem é o pessimista? Por que não ser pessimista? Ela traz uma série de desvantagens para a gente, né? O pessimista é aquela pessoa que ela não acredita nunca que as coisas vão dar certo. Ela sempre tem medo. Não, nem vou tentar, porque isso não vai dar certo. Olha bem, nem vou tentar porque não vai dar certo. Então, geralmente são pessoas que não acreditam em si. E se elas não acreditam nelas mesmas, né? O que elas fazem? É um jogo que às vezes não é com intenção, mas é um jogo que ela trava, levando o desânimo para o outro para justificar o seu ócio, para justificar a sua inoperância, para justificar o seu medo, porque se o outro não conseguir, ela está vendo? Eu sabia que isso não ia dar certo. Justifica aquela não vontade que ela tem de realizar as coisas, né? Então, o pessimista, ele não acredita em si mesmo e acaba desanimando os outros para justificar o seu próprio fracasso, né? Quando ela não se compromete com o exercício de trabalho, né, para realizar um bem em favor do outro. Não vou nem tentar, porque eu não quero me comprometer com isso, né? Eu sei que isso, às vezes por preguiça, às vezes por inveja, às vezes por não querer se incomodar mesmo. Então ele já coloca essa coisa negativa, essa parede na frente dele para que ele nem tente realizar obra nenhuma. Então o que ele faz? Ele desanima o outro. Desanimando o outro, justifica o seu próprio fracasso, né?
Perde a oportunidade de servir, vendo dificuldades em tudo e em todos, né? Então, esse tipo de pessoa também a gente tem que ter um pé atrás. Observe que as pessoas que procuravam o santo desiludido acabavam sendo acometidas pela vibração envolvendo-se no que ele dizia, porque também eram pessoas desavisadas, invigilantes, né? Porque aqui também tem que entrar muita questão da fé, da nossa vontade do serviço também, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa para não cair nessa teia, nessa vibração, né? Porque são pessoas que se viciam em viver com essa vibração, e ela não é uma vibração boa, é uma vibração negativa, né? Elas se habituam, vivem reclamando, vivem lamentando, achando defeito em todas as pessoas e em tudo. E quando se acha defeito em todas as pessoas e em tudo, aonde estão os defeitos? Em nós próprios, né? Também uma desculpa para não estar realizando nenhum trabalho em favor de ninguém. Geralmente também são pessoas que ficam doentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Porque vivem acometidas por uma vibração negativa. E quando nós somos negativos, gente, quem se aproxima da gente? O nosso anjo de guarda? Infelizmente é o primeiro que nós afastamos, porque envolvidos em coisas ruins, quem vai se aproximar da gente? As sombras. As negatividades que vão se alimentar daquelas vibrações deletérias. Aquelas vibrações que nós estamos produzindo. E aonde que elas vão nos acometer? A nossa saúde física ou mental. É aqui onde entram as depressões, é aqui onde entra o desânimo, aí as doenças que vão acometendo o organismo, as loucuras e assim por diante, né? Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado para não nos acometer e nos afastarmos disso, com fé e oração. Então as energias deletérias, né, que eu já citei aqui, nos acometem pelo lado espiritual, né, que se acerca dessas pessoas alimentando-se dessas energias deletérias, né, que fazem mal à nossa saúde, que só doença e escuridão trazem para o pessimista, que atrai esse tipo de vibração e envolve quem está do lado, porque quando começa a sentir aquela mesma vibração, aquela mesma negatividade, a sintonia, isso quer dizer que estamos naquela mesma sintonia, né? Com ele embarcam nessa vibe de negatividade. Então, essa negatividade está aí instalada pelo mundo. Se a gente não se mantém firme com pensamentos bons, com pensamentos de fé, de amor, de perseverança, de buscar sempre Deus, Jesus nas nossas orações, nós fatalmente seremos envolvidos nessas vibrações, né? Ele também tem mania de achar-se um coitadinho no seu intimamente, né? Porque ele não consegue realizar as coisas. E desanimando, justifica a não realização dos seus atos, né? Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa para que a gente não se envolva, não nos deixemos envolver pelas vibrações dele. Se pudermos ajudar, com certeza, temos que ajudar. Temos que orar muito por essas pessoas que são acometidas por esse pessimismo, por essas ondas de negatividade, para que elas saiam, né? Mas não deixar que a gente se envolva, porque lá na historinha a gente viu que pessoas acabavam continuando com ele no mesmo ócio, quer dizer, na mesma vibe de vibração negativa, deixavam de realizar aquilo que estavam pensando por seguir aqueles anjos, aquele homem que eles consideravam como um santo, né? Mas vejam bem, cegos guiando os cegos. A gente tem que ter muito, né, fé, uma fé raciocinada, cuidar para aquilo que estão nos dizendo, para aquilo que nós estamos buscando, buscar de forma segura, né? A fé é uma fé com razão. E então também roubam a esperança das pessoas, né? O pessimista ele acaba roubando a esperança dos que estão à sua volta, contagiando os incautos, quer dizer, os descuidados, né? Que envolvidos em suas vibrações negativas acabam contribuindo para aumentar a depressão, a negatividade que assola o mundo, né? Em vez de estar contribuindo para
a evolução, ajudando as pessoas que estão mais necessitadas que nós, né? Como? Levando o otimismo, levando a esperança, levando a paz e não a negatividade, né? Então esse é o pessimista, que a gente tenha bastante cuidado. Se puder ajudar, com certeza temos que ajudar, mas não nos deixar envolver pela aquela mesma vibração. E partindo aqui para a questão do Evangelho, tem mais uma coisinha que eu escrevi aqui que eu não falei, para fechar a questão do pessimista. A negatividade, ela vicia e traz prejuízos para o espírito encarnado, né? Para todos nós. Todos nós, quando acometidos por pensamentos pessimistas, temos que nos esforçar, mesmo sacrificando para vencer as adversidades da vida. Todos nós, em algum momento, vamos ser acometidos por um medo, né? Será que isso vai dar certo? Mas se eu não tentar, como é que eu vou saber se vai dar certo? Eu tenho que me apegar com Jesus, pedir muita força a Ele, pedir ao meu anjo de guarda para que Ele me ajude, me inspire, mas eu tenho que realizar as coisas, né? Então, eles nos trarão conhecimento e o crescimento, porque se não deu certo, eu vou ter que tirar um aprendizado daquilo tudo que eu estou realizando, né? Ou daquela prova que eu esteja passando na minha vida, porque, afinal de contas, são elas que nos ensinam, são elas que trazem o engrandecimento para nosso espírito, né? Se elevar a Deus é sempre o caminho que nos trará a paz, a alegria que desejamos. O trabalho no bem, a fé, o esforço em levar o otimismo aos que estão em perturbação também trarão a proteção diária e a cura para as nossas dores e doenças da alma. Porque a partir do momento que eu digo, eu não vou ajudar o fulano, eu estou sendo o quê? Egoísta. E não é para isso que estamos aqui. Se nós temos Jesus como nosso modelo e guia, não seria isso que Jesus faria, né? Ele ajudaria. E não é isso que ele faz conosco. Ele nos ajuda. Então a gente tem que ter bastante fé, bastante força, coragem, né? Determinação. E fazer, logicamente, aquilo que está no nosso alcance, né? Mas estamos para servir, que a gente sirva, né? Aí vem aqui agora o capítulo 18, né? Que fala dos muitos os chamados e poucos os escolhidos, que fala da fé sem obra, né? Eu peguei um trechinho aqui de Mateus que fala, né? Que vai esclarecer bem o que nós vamos ler aqui. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha forte, né? A fortaleza. E desceu a chuva, correm os rios, sopra os ventos e combate aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve minhas palavras e não cumpre, comparo ao homem insensato, que edificou a casa sobre areia, que desceu a chuva, corre os rios, assopra os ventos e combate aquela casa, porque ela foi grande. Combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então, construir as nossas bases na rocha é construir na fé, nos segmentos de Jesus, no segmento do Evangelho, na aplicação, né, das palavras que Jesus nos trouxe, dos seus ensinamentos, e só ouvir e não realizar é construir nossa casa na areia, porque qualquer tumultozinho que tiver na nossa vida, nossa fé, ela cairá por terra, né? Então, a fé sem obra, né, de Simão, no Evangelho, Bordeaux, 1863, que ele fala assim: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Bastará dizer eu sou cristão para que alguém seja seguidor de Cristo? É uma bela reflexão para todos nós. O hábito é quem faz o monge? Não. O que nos faz não é nenhuma religião, ela não salva. Mas as nossas atitudes, toda religião que segue, que tem Deus como seus princípios, Jesus como seus ensinamentos,
nos seus ensinamentos, ela é maravilhosa. Ela é inspiradora, porque Jesus é o nosso guia e nosso modelo. Então, há mais de 2000 anos, Jesus deixou a sua mensagem. E nós, o que estamos fazendo com ela? Nós estamos construindo a nossa casa em cima da rocha ou em cima da areia? Provavelmente em cima da areia, porque estamos aí de encarnações em encarnações, entrando e saindo da vinha do Senhor, né? Entrando, às vezes a gente se fortalece um pouquinho, aí eu acho que tem medo, começa a fazer as coisas erradas, pula fora do barco, como se diz, né? Então é isso. Agora é hora, a gente já está bem maduro, os ensinamentos que estão deixados por aí, que já vieram, né? Principalmente o Espiritismo, trazendo para nós sobre a questão das reencarnações, sobre a questão da vida futura, que já não é mais segredos para a gente sabe que o nosso futuro depende da realização de vida que nós estamos tendo agora. Hoje estamos nos ajustando por coisas erradas que fizemos lá e por promessas que tivemos no mundo espiritual e estamos aqui hoje para cumpri-las. No sentido de que estamos nos melhorando, estamos resgatando aquilo que nós fizemos de errado. Por isso que a gente tem que realizar as obras. Vamos virar santo do dia para a noite? Não vamos. Mas cada dia um pouquinho, nós vamos nos melhorando, nós vamos buscando entender essa mensagem que Jesus deixou para nós, né? Então, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, né? Sejamos prudentes para construir nossa casa sobre a rocha, né? Vivendo o Evangelho de Jesus, vivendo uma fé verdadeira, né? São do Mestre essas palavras: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada fora. Os cristãos serão reconhecidos por suas obras. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Todos nós carregamos o DNA de Deus em nós. Sua essência está dentro de nós. Então, nós que somos os seguidores de Cristo, de Jesus, temos obrigação de dar bons frutos. Não somos perfeitos. Temos quedas terríveis, mas é necessário levantar os joelhos desconjuntados e ter a força e resignação para seguir em frente, porque senão vai demorar muito a gente chegar na Terra Prometida, vamos dizer assim, usar uma simbologia, né? Então, esse caminho, né? Essa jornada que estamos fazendo nessa encarnação, é importante que a gente vá se desvencilhando daquilo que nos prende, daquilo que vem dos nossos olhos. Orgulho, egoísmo, vaidade. Orgulho e egoísmo são os terríveis enganos da humanidade, né? Eles nos enganam, eles turvam a nossa fé, eles turvam a nossa bondade e acabamos sendo acometidos por eles e deixando de realizar a obra que estamos aprendendo através do Evangelho de Jesus. É continuar espalhando os frutos de Jesus que Ele nos trouxe há séculos, né? Mesmo sabendo que muitos agirão com ingratidão. Não importa. Importa os atos que eu estou praticando para a melhoria, porque a gente tem que realizar as coisas sem pensar em receber. Porque quantas vezes nós fomos ingratos com Jesus? Ao longo do processo da nossa evolução, muitas. No entanto, pacientemente, zelosamente, Ele tem nos trazido até aqui, com muito amor. E nós, às vezes, por umas coisinhas pequenininhas, que uma pessoa necessitada da gente, uma pessoa às vezes que está doente, a gente age com falta de paciência, a gente diz, eu não suporto mais, vou largar para lá. E não é assim.
A gente precisa parar, respirar, analisar, ter fé, pedir a Deus e seguir junto, servindo aquelas pessoas, principalmente que estão à nossa volta, né? Então, lembrando que até mesmo nós deixamos por muito tempo de colher os frutos que Jesus nos entregou e por isso precisamos ter paciência com os que ainda não compreendem, ainda não aceitam o Evangelho de Jesus, né? Principalmente porque quem não aceita são os que estão mais doentes que nós, porque nós também temos a alma doente. Nós temos nossos problemas, nós temos nossas questões pendentes, né? Mas nós, de alguma forma, a gente já tem um conhecimento quem é Jesus, já conhecemos o amor com que Ele nos trata, já sabemos da reencarnação. Então, é nosso dever ter mais paciência com aqueles que ainda não conhecem tudo isso e que não fizeram esse caminho que nós fizemos. Isso não quer dizer que nós somos melhores que eles, não. O nosso entendimento é melhor, mas nós estamos na mesma jornada, também em dívidas, né? E estamos saudando. Para curar os nossos males, amando e servindo o próximo. Muitos jardineiros, infelizmente, não sabem tratar direito a árvore, dando a elas de acordo com o que acham que ela precisa, em vez de dar a elas de acordo com as suas necessidades, que foi o que a gente citou lá na historinha. Ninguém vai andar na nossa cartilha, né? Ninguém é obrigado a andar da forma que eu ando. Cada um tem um caminho a trilhar, né? Então não é, por exemplo, eu sou espírita, que todo mundo tem que ser espírita. Não, vem aqui que você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que... Não, não é assim. Cada um vai achar o caminho que acha que é bom para ele, né? Buscando sempre a melhoria, andar nos caminhos retos, realizar a obra de acordo com a necessidade dele. Então, não somos nós que vamos fazer com que as pessoas se modifiquem. Nós podemos ajudar, né? Ser a ponte de ligação entre essa pessoa, entre Jesus, né? O conselho. Então, mudar não, a gente vai orientar. Cortaram-na, diminuíram, mutilaram, tornando estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem, deixando desprotegidos os viajores sedentos de esperança, que precisam da força e da coragem para prosseguir em sua viagem, que é beber da fonte da vida, da árvore da vida. A árvore da vida é o Evangelho. São os ensinamentos de Jesus, né? E eu fazer com que esse Evangelho chegue nas pessoas de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu acho que tem que ser, não é, olha bem, cortar, diminuir, mutilar, tornar estéril, não é assim. O Evangelho de Jesus tem que chegar às pessoas como Jesus deixou. E que cada um vai ter o seu entendimento para absorver esse ensinamento, né? Aquele que planta deve tratar a árvore da vida com amor, porque os seus frutos dão vida eterna. O servir, o amor, o servir, o amar e o acolher farão com que recebamos também os frutos divinos. Também sejamos servidos, né? Amados e acolhidos nas horas das nossas necessidades. É importante que conservemos esta árvore como Cristo nos entregou, o Evangelho, né? A boa nova. Ela deve crescer frondosa para todos. Os seus frutos não devem ser guardados, mas entregues para os viajores se fortificarem e chegar ao fim da jornada, assim como nós devemos nos alimentar desse fruto para também nos fortalecermos para chegarmos no término da nossa jornada, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compararei ao homem insensato que construiu sua casa na areia. Então, o recado é esse, né? Que a fé sem obra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que ouvir as palavras de Jesus e realizá-la, né? Cada um no seu segmento religioso. Nós, dentro do templo, dentro da igreja, dentro do centro, é maravilhoso porque as vibrações de paz e de amor estão nos envolvendo ali.
Então, quem seremos nós, eu costumo dizer, além da porteira? Nosso laboratório está além das portas do templo, da igreja e da porteira. Então, que nós busquemos, tenhamos fé para realizar a obra, né? Ter fé para não ser como o santo desiludido, né? Que levava a desilusão para as pessoas, desanimando para justificar o próprio ócio, né? A própria inaptidão ou incompetência para amar e servir, porque estamos aqui para isso, né? E para finalizar, uma poesia da minha autoria, minha pequena homenagem, né? Que chama-se Vencendo a Si Mesmo. Aos bons ventos da vida, que a tudo renova e aperfeiçoa, mantenhamos a corrente unida, vibrando como o sino que ressoa. Ressoa aos quatro cantos a parte que cabe a cada um. Jesus nos reveste com seu manto, cuidando dos filhos um por um. A cada alma vivente cabe a hora e o trabalho. Tenhamos sempre na mente a força do martelo e do malho. O serviço nos aperfeiçoa quando levado com alma e amor. Quem trabalha não se acorçoa, tranquiliza e sara quem está em dor. Levar o otimismo aos que estão em desânimo, nenhuma dor é eufemismo, estamos aqui para trazer o ânimo. Levantar os caídos, transformar a paisagem, ajudar aos feridos, dar fina flor a qualquer ramagem. No caminho da redenção, somente ficam os resignados, trazendo a dedicação, levando esperanças aos desenganados. Jesus é o Cordeiro de Deus, que com força, esperança e fé, se devota a todo filho seu, dedicação é isso que ele quer. Afastar-se do negativo, pois só tristeza nos traz. Vencer a dor e esse inimigo que aos poucos nos tira a paz. A vida requer alegria e muitas horas de dedicação. Trabalhar dia e noite a gente se afia para vencer o mal e a depressão. Confie no amor, confie no bem, confie e mesmo em dor, eleve-se a Jesus que ele vem. Vem levantar os caídos que a ele recorrem com sinceridade. Vem elevar os diminuídos, ensinando o caminho do amor e da caridade. Assim nos inspiremos em Jesus, inspirar a todos com alegria. A realização do bem nos conduz a um caminho de paz e sabedoria. Então é isso. É realizar a obra de Jesus pelo nosso bem. Né? Então, que nunca sejamos os pessimistas, mas os otimistas que levarão o amor, a caridade, a fé e a esperança para os necessitados. Então, muito obrigada a todos. Que Jesus acolha cada um de vocês, vendo a necessidade de cada um. E se há alguém que está com sentimentos de desesperança, busque em Jesus a esperança para tudo. Um beijo no coração.